sem mais delongas, e já indo direto ao ponto, falando um pouco aí dos impactos nesse primeiro bloco de perguntas, os impactos da pandemia nos negócios, queria começar contigo, Maurício. Sabemos que o setor de educação é um setor que foi altamente abalado, né? E aí nós queríamos ouvir de você, né, como CFO do Grupo Marista, quais foram os principais impactos da pandemia no Grupo Marista e, de forma geral, o que precisou vocês pivotar, adequar durante todo esse período? Pois não. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. O maior desafio para a gente, o grande impacto foi, sem dúvida alguma, ajustar as operações de um ambiente presencial para um ambiente online. A gente, na educação básica, atua de forma totalmente presencial. Na educação superior, nós temos cursos online, mas o nosso grande segmento é o presencial. E fazer isso de uma forma muito rápida, porque as aulas precisavam seguir e sem a expertise de fazer as aulas online nos setores presenciais. Então, a gente teve que se deparar com questões relacionadas à tecnologia, à metodologia didática, à capacitação de professores, encontrar novas formas de fazer avaliação de aprendizado, fazer revisão do conteúdo que estava sendo oferecido, e isso em pouquíssimo tempo, né? A gente conseguiu no ensino superior, na PUC do Paraná, em 5 dias, fazer essa conversão. E na educação básica, nos colégios maristas, em 15 dias, a gente já estava 100% em todas as unidades com aulas online. Uma outra preocupação grande, evidentemente, logo no início, foi em relação aos colaboradores, para que pudessem trabalhar em home office. Isso rapidamente a gente também conseguiu. Em 3 dias, praticamente toda a empresa já estava operando em home office. Cadeia de suprimentos é uma outra preocupação, porque a gente depende de vários fornecedores, apesar de sermos na educação, a gente é muito verticalizado, mas ainda assim há uma preocupação quanto a isso. Não só no aspecto operacional, mas também no aspecto financeiro e liquidez, que foi um dos pilares que a gente cuidou e buscou garantir condições para que não houvesse problema em relação a isso com eles, porque isso nos afetaria diretamente nas nossas operações, né? Então, do aspecto operacional, grandes impactos relacionados a esses temas. E também, evidentemente, tivemos aí impactos financeiros, porque no momento que você deixa de ter uma operação presencial, uma série de receitas relacionadas intrinsecamente ao fato de você estar ali, como aulas de balé, aulas de futebol, natação e assim por diante, você deixa de ter. Então, é uma receita que cessa. E essa é uma parcela importante dos nossos rendimentos. A gente está falando cerca de 10% das receitas nos colégios vem de atividades complementares. E, adicionalmente, a gente acabou sendo impactado também por uma questão de mercado, de necessidade, de demanda e pedidos aí das famílias, e a gente sempre esteve muito próximo em relação às famílias. A gente acabou praticando também, ainda estamos praticando um desconto linear para buscar aí dar a nossa contribuição também nesse período difícil com cada um dos pais e alunos. Isso não aconteceu na universidade, porque a universidade tem uma dinâmica diferente, mas a gente também acabou sofrendo impactos de turmas que acabaram não sendo fechadas, que estavam previstas para o início do ano, e que acabou pedindo de nós uma série de adequações também em estruturas de custos para buscar equilibrar, ainda que parcialmente, essa defasagem. Perfeito, Maurício. Eu quero até pegar um gancho da tua palavra, que você na tua fala, que você comentou sobre a agilidade aí que o Grupo Marista teve em relação a se adequar a essa nova realidade. E aí eu queria aproveitar esse gancho também para poder perguntar para o Dr. Alvo se na área da saúde, nos hospitais que o Dr. Alvo acompanha,
foi os impactos da pandemia, acho que é uma pergunta até redundante, porque foi o setor que talvez teve um dos grandes impactos, mas como que foi o tempo, a agilidade do Toralvo para poder se preparar a uma demanda que não estava sendo prevista até então? Eu vou colocar minha fala em dois setores, né? O Sistema Único da Saúde, em Curitiba e região, ele é bem organizado, né? Então, o município de Curitiba, ele tem uma rede, ela é hierarquizada, então eles tiveram tempo de planejar quais os hospitais, quantos leitos, qual que era a demanda populacional para ser atendida, e, né, com essas referências, Curitiba e região, né, graças a Deus, nós não tivemos problemas de falta de leito. Então, o sistema se organizou, né, a rede de urgência e emergência conseguiu abraçar, eles cancelaram, né, todas as cirurgias que a gente chama de cirurgia eletiva, né, uma coisa é a urgência e emergência e a outra são as cirurgias eletivas. Então, eles cancelaram as cirurgias eletivas e, né, nós conseguimos dar o atendimento necessário à população. Também, da mesma forma, o governo federal ele acabou editando portarias que garantiram as receitas desses hospitais. Então, mesmo sem você fazer cirurgia eletiva e você não tendo todo o movimento, né, proveniente da pandemia e do Covid, você teve a sua receita garantida. Então, o sistema se organizou, ainda continua, né, esse atendimento, nós estamos garantidos pelas portarias. O grande impacto mesmo ele veio na saúde suplementar. Na saúde suplementar, as coisas mudaram muito. Inicialmente, a pandemia começou para nós, os primeiros atendimentos nossos foram aproximadamente em 15 de março. Nós, imediatamente, né, a gente compôs um comitê de crise, e aí, né, com o avanço da pandemia, nós identificávamos, né, as necessidades de mudança de processo, fazíamos os treinamentos adequados e tentávamos comunicar de forma, né, adequada todas as mudanças que nós fazíamos. Inicialmente, o número de atendimentos ele foi pequeno. Então, nós nos preparamos para uma demanda, né, proveniente do Covid. Essa demanda no início não veio e nós não tínhamos, né, as cirurgias eletivas, que elas estavam canceladas. Então, né, a demanda do hospital caiu muito. Né, nós nos preparamos para essa demanda do Covid. Nos 90 primeiros dias, essa demanda não veio e a taxa de ocupação do hospital, que era em torno de 75%, 76%, ela cai para em torno de 40%. Então, sofremos bastante nos primeiros meses. Outra coisa que, né, impactou muito, mesmo a gente estando acostumado com doenças infecto-contagiosas, né, o Covid mudou todo o nosso parâmetro. Então, dentro desse nosso comitê, o que a gente viu? Né? Em áreas que se atende Covid, só se atende Covid. Então, nós separamos todos os fluxos, adequamos todos os processos e diferenciamos todo o atendimento e treinamento para Covid das demais especialidades. Isso trouxe, né, uma confiança maior progressivamente junto aos médicos. A população se assustou muito, né, fugiram dos atendimentos na área da saúde. Então, aí nós vivemos quase 6 meses, agora que a coisa começa a retomar, devagar. Acho que um impacto grande que a gente teve na urgência e emergência, só para vocês terem uma ideia, nosso pronto atendimento atendia mais de 6.000 consultas mês. Hoje não chega a atender 2.000. Né? E eu acho que depois a gente vai debater um pouco mais nisso. Esse movimento ele não deve retornar de imediato, talvez nem em 2021. Ele vem aos poucos, à medida que a população vai sentindo essa segurança, né? Os médicos vão sentindo essa segurança, e aí essa demanda ela vai estar retornando. Outro problema que nós vamos vivenciar mais para frente é que, como a população se afastou, né, da área de saúde, do receio do Covid, né, as urgências e emergências elas vão aumentar. Né? Então, aí também é uma oportunidade que a gente pode estar, né, debatendo um pouco mais lá para frente. Perfeito, Toralvo. E aí eu quero perguntar para o Marcelo Breda, se o grupo Casa Fiesta também se adaptou rapidamente a essa nova realidade, como é que foi? Porque, pelo que a gente ouviu e viu pelas redes sociais e pelos jornais, que houve uma demanda muito grande, né, Marcelo? O pessoal foi muito para o supermercado fazer compra com preocupação de faltar alimento. E como é que foi para vocês isso? Como é que foi o impacto aí, principalmente naquele comecinho ali mesmo, como o Dr. Al falou ali, 15 de março em diante, talvez aquela primeira quinzena de final de março ali, Marcelo?
Como que foram os impactos para Bom, vocês? veja bem, eu estava fora do Brasil, eu estava fora dia 10 de março. Então, eu fui privilegiado porque onde eu estava foi onde estava começando a explodir. Então, eu ganhei uma semana em relação à minha concorrência, por assim dizer, porque o meu turismo era ir no supermercado todo dia e ver o que estava faltando onde eu estava. Então, eu consegui me abastecer rapidamente, né? Aqui não tivemos uma crise de papel higiênico, mas nos Estados Unidos não tinha papel higiênico, pra você ter uma ideia. Nós tivemos esse privilégio de ter essa uma semana de vantagem, não tivemos problema. O que aconteceu foi que a segunda quinzena de março, as lojas foram invadidas pelos consumidores, desesperados, comprando absolutamente tudo. Então, o mês de março, para o varejo, foi um mês fantástico, foi um mês dos sonhos, foi melhor que o Natal, por assim dizer. E aí aconteceu duas situações diferentes a seguir. Abril, maio e junho, eu que tenho lojas centrais, a nossa empresa que tem lojas centrais, sofreu demasiadamente. Por quê? Porque no centro ocorreu o lockdown. Nossas lojas são para um público A e B, B e C. Esse público conseguiu fazer o lockdown, conseguiu ficar em casa. Mas na periferia não ocorreu lockdown. Então, os meus concorrentes de periferia estão bombando até hoje. Eles estão desde março ultrapassando recordes de vendas. Então, enquanto todo mundo conseguiu operar as empresas deles, que são serviços, né, nós éramos abastecimento. Com os funcionários, tomamos as medidas protetivas, que na época ninguém sabia como agir direito, na realidade, né? Então, álcool gel, avental, capacete, foi cada dia uma novidade implantada. Essa foi a realidade, né? Passamos a esterilizar os ambientes semanalmente, esterilizamos, né, no início de toda semana, agora a cada 15 dias. Não tivemos nos primeiros 3 meses a nossa empresa nenhum problema, Covid, nenhum problema. Então, Curitiba também ficou bem abaixo disso comparado com os outros estados, né? Vamos dizer assim que o Covid chegou aqui mais atrasado. Mas o problema de abastecimento, então, ele ocorreu naquele pique e depois disso as lojas centrais, como as nossas, caíram num faturamento vertiginoso. Nós tivemos uma queda de presença de público de 40%. 40% menos operações dias, que mais ou menos o Dr. Álvaro falou ali nos hospitais. O pessoal não tinha confiança de... E nossas lojas, por ser em regiões de renda um pouco mais elevada, as pessoas realmente se preservaram. Nesse meio tempo, o e-commerce explodiu, como explodiu no Brasil inteiro. Ninguém se organizou para um volume daquele que cresceu 8 ou 10 vezes o que tinha. Hoje o e-commerce já está num nível normal. Muita gente fica, não como estava antes mais, já caiu pela metade isso, mas maior do que antes da pandemia. Então as pessoas foram pelo medo pelo e-commerce e estão ficando pela comodidade. Não nos números do primeiro trimestre, deixar muito claro. Isso aconteceu depois, né? Perfeito. O nosso dilema sempre foi atrás de mercadoria e manter a segurança dos funcionários, porque todo dia era um terror a televisão, né? Marcelo, eu queria até depois voltar contigo e falar, dando continuidade, né, à tua fala, mas eu queria até fazer um gancho também disso e falar um pouco agora, até porque nós temos um público aí muito CFOs que está nos acompanhando pelo IBF e outros empresários que nos acompanham já pelo portal. E uma pergunta que sempre me fazem, né, em relação a esses 3 segmentos aí, como é que foi o fluxo de caixa? Como é que foi administrar o fluxo de caixa com esses impactos tão fortes que vocês acabaram de citar? Maurício, no setor da educação, principalmente em colégios, teve tudo isso que você falou, né, inicialmente, descontos, pais querendo suspender pagamentos, mensalidades, revisão de contratos e tudo mais. Como que foi? Qual que é o aprendizado que vocês do Grupo Marista tiveram em relação a esse tema e como que foi a gestão do fluxo de caixa e como está sendo até o momento? Bom, primeiro a gente tinha uma incerteza gigantesca no início dessa crise. E a gente não sabia quanto tempo que ia durar e a gente não sabia os impactos disso, né? Inclusive sobre evasão de alunos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi buscar muita literatura e experiência em crises anteriores para entender, nesses momentos, quais eram as boas práticas, tá? E, efetivamente, a gente
se debruçou no que existia e absorvemos muito disso. Então, para a gente ajudou muito. E aí, claro que em momento de crise financeira, que acabou sendo, né, em decorrência da pandemia, é aquele velho ditado, né? Cash is king, né? Então, assim, caixa é rei. Nesse momento é tudo que você tem que proteger. Então, diante disso, a primeira coisa que a gente fez foi fortalecer nossa liquidez. E como é que você fortalece a sua liquidez? Bom, duas formas. Você faz uma contenção da sua saída de caixa, então você reduz aquilo que vai ter de saída de caixa, ou e você faz uma captação também. Então a gente fez as duas coisas. Então a gente fez uma captação financeira, fizemos num patamar também que entre o ideal e o mínimo ficou mais ou menos no meio do caminho, porque os spreads ficaram logo muito caros, muito altos, né? Hoje eles já caíram para menos da metade da nossa primeira captação, né? A gente fez uma segunda agora. E a gente fez negociação com fornecedores para melhorar a capital de giro, o prazo médio de pagamento nosso aumentou significativamente. Isso também nos ajudou bastante. E contenção, evidentemente, não só de despesas, mas de investimento em CAPEX. Então, a gente revisou o nosso plano. A gente tinha um plano muito agressivo. 2020, para nós, era um ano que estava se desdobrando até março, até o resultado fechado de março, de forma espetacular. Um ano ia ser memorável do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de rentabilidade e avanço dos investimentos também. Então, a gente teve que fazer uma grande contenção em todas as áreas. E nós também introduzimos algumas ferramentas para nos ajudar a acompanhar de uma forma mais online, né, o que estava acontecendo. Então, a gente introduziu um dashboard que a gente passou a chamar de gestão à vista, com indicadores diários de disponibilidade de caixa, de inadimplência, de endividamento, de recebimentos versus aquilo que a gente tinha de expectativa versus o que estava acontecendo, para também ir podendo tomar quase que diariamente as decisões. E a gente seguiu com isso até final de setembro, né, até agora, a gente com esse indicador nessa frequência, agora a gente passou para ser semanal. Mas um dos pontos aí importantes dentro desse indicador e que nos fez depois introduzir outras medidas era justamente o controle de inadimplência. Então, a gente criou tanto na rede de colégios, quanto também na PUC, células de atendimento especializadas e personalizadas para discutir com cada um dos pais e dos alunos situações específicas necessárias para atender a necessidade deles. Então não houve assim, uma política única, Maurício, pelo que eu estou entendendo. Foi feito um atendimento para os pais e aí, acho que, claro, deve ter tido uma linha mestra, né? Mas foi olhado caso a caso, mediante a situação de cada pai. Na educação básica, a gente aplicou um desconto que foi linear para todos, mas adicionalmente a gente manteve essa negociação pai a pai, né? Porque assim, uma grande discussão é que se dá 10% de desconto, isso pode não significar nada para o pai que está desempregado. E para aquele que não perdeu o emprego e que a sua renda está mantida, talvez você nem precisasse ter oferecido isso, né? Então, a gente fez esse tratamento muito individualizado e isso foi muito importante, foi muito bom. A gente fechou cerca de 4.000 acordos entre essas células de atendimento e, de fato, atendendo a necessidade das pessoas. Flexibilizamos bastante o pagamento. Algumas situações a gente negociou, olha, cara, eu te dou 6 meses de carência, você me paga em 12 parcelas esse período que você está com dificuldade. Porque, no fundo, assim, é uma situação muito, muito nova e que o mais importante e fundamental nesse momento é você reter o seu cliente dentro de casa. E se for por essa questão, assim, vale a pena, né? O lifetime value de um consumidor, de um aluno, de um cliente é muito maior do que, eventualmente, um custo financeiro que você possa ter numa negociação desta. Sim, perfeito.
Doutor Alves, e na área da saúde, né? A gestão do fluxo de caixa, você até comentou anteriormente que vocês não tiveram talvez uma tão queda de receita, porque mesmo que não tendo as operações, as cirurgias eletivas, houve uma compensação. Mas, de alguma forma, precisou remodelar muita coisa no financeiro para poder equilibrar as contas? Como é que foi esses impactos aí, principalmente nos hospitais? O do SUS foi mais simples, né? Nós temos um hospital que ele é 100% SUS. Como nós não fazíamos cirurgias eletivas, né, nós só ficamos como retaguarda da urgência e emergência, e aí mantivemos a receita. Então, no SUS, né, a coisa rodou normal. Já na saúde suplementar, aí nós tivemos impactos significativos. A nossa previsibilidade do que estava acontecendo foi baixíssima, né? Então, eu até citei, no mês de março, nós esperávamos que em abril, em maio, eu não sei se o Marcelo estava lá na Itália, né, onde é que ele estava, deu aquele atendimento gigantesco, os hospitais lotaram, né? E nós nos preparamos para que isso fosse acontecer. Isso não aconteceu, né? Não aconteceu em março, não aconteceu em abril, né? Não aconteceu em maio. O movimento começou a vir com relação ao Covid, ali começo de junho para metade de junho, né? Com pico em julho e agosto. Então, né, nós tivemos as nossas 3 grandes despesas, a receita despencou. Nós, 3 grandes rubricas nossas de despesa, né, nós somos assistência, então é pessoal, materiais e medicamentos, e o que nós chamamos de serviços médicos. Então, foi aqui que a gente teve que se adequar e adequar rápido, né? Então, a gente tinha aquele nosso comitê de crise, nós nos reuníamos diariamente, e a gente trabalha muito com aquela questão de funcionário por leito, né? Então, como a nossa taxa de ocupação ela reduziu significativamente, a gente aproveitou o momento também com as medidas provisórias, né, principalmente para os nossos colaboradores de risco, né, eles não estarem em linha de frente, a gente aproveitou, né, reduziu o nosso quadro de pessoal, preservamos empregos, né, colocando esse pessoal nessas reduções, fizemos redução de jornada, né, fizemos reduções significativas, nos adequamos para esse momento, e aí progressivamente, quando, né, a nossa taxa de ocupação foi melhorando, a gente foi trazendo algumas pessoas de volta, né? Então, preservamos os nossos profissionais de risco, preservamos o nosso emprego, conseguimos reduzir significativamente as nossas despesas, trabalhamos muito nos nossos contratos com os médicos, né? Da mesma forma, a demanda diminuiu, eles também tiveram que entender, né, que era esse nosso novo momento. Então, nós negociamos todos os nossos contratos. Materiais e medicamentos foi aquela loucura, né? Quando a gente fala de anestésicos, relaxantes musculares, esses pacientes do Covid, eles ficam 2, 3 semanas de UTI. Eles utilizavam muito. E daí, de repente, nós fomos surpreendidos, né, no mercado com essa falta desses materiais e medicamentos. Para nós, não, né, não impactou. Mas, obviamente, no custo, né, o preço desses materiais aumentaram significativamente. A gente teve que, né, se adequar. Né, mas conseguimos, não tivemos problema de estoque, conseguimos fazer o atendimento, e aí a partir ali do mês de julho é que a gente recomeçou a fazer as cirurgias eletivas. Nós investimos muito na comunicação com os médicos e os pacientes, nós comprovamos que o hospital era seguro, todo mundo tinha medo, se eu for no hospital eu vou pegar Covid. Não, fluxos bem separados, né? Aí investimos muito nessa comunicação para que passasse essa segurança que nós tínhamos comprovadamente, né, para pacientes e médicos, e aí o nosso movimento ele começa a retornar. 3 meses de grande impacto, e agora nós estamos aí, né, hoje a nossa receita está só 10% a menos do que nós tínhamos aí, comparando com o ano passado. E aí, com todas essas adequações, imagino que se colocar aí depois um fluxo de caixa realizado esses 12 meses, é muito provável que eles vai ter um certo equilíbrio que você está comentando, né, doutor Alves? Estamos lutando bastante, né, para chegar no final do ano com esse equilíbrio. Ainda temos, né, temos que remar um pouquinho mais, mas nós estamos nos recuperando sim. Marcel, e contigo, como que foi isso? Porque, assim, imagino que você tem lá na empresa um planejamento financeiro, um orçamento, que você tem uma previsão de receita, de custo, de despesa, e aí com todo esse impacto que você comentou, como que teu time ali de controladoria, teu time financeiro, imediatamente vocês revisaram o orçamento de vocês,
Ou não, tipo, estava muito inseguro, vamos tocar do jeito que está por enquanto, para depois a gente sentar, esperar a poeira baixar um pouquinho para a gente ter um cenário melhor para poder rever o orçamento. Como é que foi trabalhar com orçamento e as previsões a partir desse momento, quando você estava lá na... Agora nós ficamos até curiosos, né, doutor Alves? Você estava na Itália, onde você estava? Estou em Miami. Ah, estava em Miami, perfeito. Como que foi? Pós-Miami. Veja só, vamos dividir exatamente em 3 trimestres a conversa, tá? Se a gente lembrar do primeiro trimestre, o Covid chegou no final do primeiro trimestre. Fala muito da minha situação da empresa, não da situação do varejo, porque minhas lojas são centrais, lembre-se disso. Depois de março veio uma ressaca muito forte. Abril, maio e junho foram meses muito ruins de venda. Caiu 40%, o ticket médio não cresceu tanto. Então, esse planejamento que você fala, ele ficou completamente desnorteado. Eu imaginava que essa correria da pandemia não seria só de 15 dias. Pelo que eu vi lá fora, eu imaginava que essa pandemia seria de uns 45 a 60 dias. Porque o abastecimento, o brasileiro correu para se abastecer e não voltou depois. O americano não, o americano continuou se abastecendo. Então, o que aconteceu? Todo mundo comprou o que pôde em março, nós com informação privilegiada que eu consegui, compramos muito mais, e aí veio abril, maio e junho, que foram meses muito ruins. Nossas lojas trabalham fortemente com importados. Então, os importados que estavam vindo foram todos cancelados. O dólar explodiu, etc, etc. Né? E realmente, naquele momento, foi a medida certa. O que aconteceu logo em seguida, no final do segundo trimestre, julho, agosto e setembro já foram meses bem melhores de venda. Menos em setembro agora, em função dessa confusão de fecha a loja, abre a loja, faltou 3 domingos para nós em Curitiba e isso nos arrebentou a venda. E sem falar que o domingo que abriu foi domingo do 7 a 8 de setembro, que é feriado em Curitiba. Então, foi uma tragédia. No mês de 30 dias, etc. Então, o que aconteceu? Nós viemos do final do primeiro trimestre bombando as lojas, todo mundo comprou achando que ia mais longe, veio a ressaca, 3 meses horríveis de venda, e agora, julho, agosto e setembro já melhorou. Agosto e julho muito melhor que setembro. E o que está acontecendo agora? Então, não dá para planejar absolutamente nada. Essa é a grande verdade. Antecipando já, nós temos uma crise de embalagens, tá? Está muito claro isso. Quem trabalha com papelão, por exemplo, não existe papelão ondulado no Brasil mais, para esse ano. Então, os preços de embalagem triplicaram. Polipropileno não tem mais. As indústrias estão se prevalecendo desta informação para aumentar seus preços de maneira completamente sem sentido. Então, não existe planejamento de fluxo de caixa. Os bancos, quando veio a pandemia, correram mais que os campeões de 100 metros rasos, né? Um ditado que fala, quando você precisa de um guarda-chuva, o gerente traz um terno novo para você. É exatamente isso. O FGI foi uma grande alternativa, uma solução com um custo absurdamente caro, mas enfim era o que tinha no mercado, né? E é o que tem no mercado. Os bancos continuam muito distantes, né? Então, o nosso planejamento no varejo alimentar hoje ele está literalmente como aquela teoria, aquele tempo que tinha inflação galopante, porque os fornecedores hoje encerram o mês, o dia inteiro o telefone, olha, compre que vai subir, tá, meu fluxo de caixa, eu vou fabricar dinheiro, eu não posso. Então, o problema está muito, no varejo alimentar não consegue planejar. Ele faz todo dia uma coisa nova. Marcelo, nós estamos até debatido aqui em outros eventos que nós fizemos sobre gestão financeira, que é um momento, e talvez isso tenha muito a ver com o varejo, é o momento de gestão de fluxo de caixa do dia a dia, né? Não dá para olhar 3 meses, 2 meses para frente. A gente tem que olhar o fluxo de caixa da semana, ou seja, isso é época de guerra, né? Quando você está em guerra, você tem que vencer um dia de cada vez, né, Marcelo? Mas eu tenho uma pressão que, no caso, o Álvaro lá, né? Ele tem fornecedores de medicamentos. São multinacionais ou distribuidoras, né? Não é fácil dar com essa turma. Mas eu tenho uma base muito grande de fornecedores. Tenho muitos fornecedores. Então, isso é uma dificuldade maior, porque cada um tem uma tragédia própria, né? Passar a tragédia. Eu só quero comprar mercadoria, não quero ser terapeuta. Os caras vêm contar o problema deles, quer dizer, eu tenho os meus também. Tem a pressão é muito grande, né, Marcelo? E agora sim, agora nesse trimestre final, realmente começamos a ter Covid na empresa. Nada representativo, mas quem não teve nada os primeiros 5 meses, 6 meses, tivemos quase nada. E daí agora
um caso ali, um caso acolá, vai esterilizar a sala, vai desinfetar a sala, vai desinfetar o ambiente, testa os funcionários que trabalhavam, vê a rotina desse funcionário, se tem risco de alguém no caminho pegar. Então, esses custos são bem expressivos, né? Perfeito. Bem, pessoal, nós estamos, então, vamos encerrando o bloco 1. Então, esse bloco 1 que nós fizemos essas primeiras perguntas, vocês veem que realmente são setores que teve um impacto muito grande. Então, nessa primeira etapa do nosso evento, foi falar sobre os impactos da pandemia. E vamos agora para um segundo bloco, onde nós falaremos sobre as oportunidades. O que há de oportunidades, o que nós podemos explorar, o que tem de oportunidades em relação a esses segmentos e quais os aprendizados que nós temos até agora.